Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que já está chegando a mais edições do que eu imaginava quando comecei, porque na verdade quando comecei em 2025 não imaginava nem se ia ter mais de 10 episódios, mas chegamos aqui a quase um ano, virando o ano, né? Essa é a primeira gravação de 2026, se você está assistindo esse episódio provavelmente aí, talvez janeiro, fevereiro, ou em qualquer tempo à frente de 2026, 2030, 2040, na vida longa que a gente tem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, como eu disse no começo, porque esse é um papo sobre inteligência orgânica, sobre aquilo que a gente quer que continue progredindo ao longo das gerações e ao longo da nossa vida nesse planeta que está ameaçada cada vez mais por inteligência artificial, por tecnologia que nos aprisiona, por tecnologia que nos diminui cognitivamente. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre um tema que eu adoro e também estou mergulhado. A gente já conversou um pouquinho antes aqui, com muita sinergia no que eu ouvi de você, Conrado, e que é o tema da educação, é o tema do aprendizado ao longo da vida. Então, eu costumo apresentar meus convidados dizendo que quando comecei esse podcast eu era um pessimista, né, sobre o futuro, mas ao longo dos episódios eu acabei me tornando um pouco mais esperançoso, otimista, e o propósito do podcast é o que eu tenho conseguido, de trazer pessoas que talvez tenham uma mensagem de esperança, de otimismo. É uma terapia para você. Está funcionando. Será que essa mensagem otimista virá de você, Conrado Schlohauer? Perfeito. Schlohauer. Bem-vindo. Cara, obrigado demais pelo convite. Você viu que eu acertei o sobrenome aqui. Perfeito, alemão de Berlim. Na verdade eu gaguejei um pouquinho aqui. Mas foi bem. Eu ia falar só Conrado. Não, adoro. porque, na verdade, porque eu perguntei pra ele, sabe falar o Schlohauer aqui? É que, na verdade, sabe o problema do meu nome? É que você vê, 1, 2, 3, 4, 5, uma vogal, 7, 8. As primeiras 8 letras tem uma vogal. Aí já assusta. Mas acho que dá um bom início de conversa, né? Sempre explicando o sobrenome. Às vezes eu abro a palestra e falo, quem fala meu nome aqui? Boa. O Schwarzenegger podia fazer isso também, né? Fazer isso. Se eu vou na mensagem esperançosa, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que a solução está no aprendizado para tudo, de verdade. E acho que a gente precisa, e acho que pessoas como você, e acho que eu tenho um papel também, a gente tem que defender esse processo. Uhum. E acho, sou usuário de IA, eu falei para você, eu trabalho, entre as coisas que eu faço em consultoria, o uso de IA em consultoria, ele é estupidamente positivo. Porém, se não tiver uma outra pessoa na frente que saiba entender, saiba interpretar, que saiba ler, é muito fácil sair besteira. Então, assim, adoro tecnologia, sou mergulhado nela há muito tempo, fui embaixador da Singularity University no começo dela, antes da HSM trazer, sou um viciado. Eu fui dormir mais tarde ontem porque eu estava vendo vídeos para escolher o meu próximo monitor. Eu sou desses caras, assim. Mas me preocupa muito, acho que é uma preocupação que você tem, o que a automação cognitiva vai fazer nas pessoas, né? E acho que tem nesse processo todo uma importância do vínculo do aprendizado com o prazer, e o prazer do esforço, o prazer da conquista. Então acho que a gente está num momento importante do mundo, onde o aprendizado ele é fundamental. E talvez, né, tá tão difícil, né? Porque que nem você, eu acompanho IA, não que nem você, não. Menos que você tá mais conectado, eu acompanho IA e cada semana tem uma coisa nova. Antes de ontem é começo de janeiro, para que o pessoal... Sabe quem tava pensando? Em 2040, acho que o Neuralink lá do Elon Musk tá funcionando, a pessoa não vai ouvir o podcast, ela vai inserir o podcast. Pois eu tenho um pavor disso, mas eu entendo algo quase que... Quando a gente olha para algumas coisas, inevitável, assim. É inevitável. Mas quem estiver uploadando esse podcast... No começo de janeiro, o Claude lançou o Cowork. Agora, faz 2 dias.
que é basicamente uma ferramenta que vai falar assim, olha a minha agenda e vê o que tem de importante aí, o que eu preciso responder. Então, assim, tem a redução do esforço cognitivo pode levar à atrofia. Sim. E por outro lado, eu escrevi meus livros, esse aqui sem IA e esse com IA. E a IA não escreveu nada, assim, não foi escrever nada, escreveu, depois eu vou contar um segredo, escreveu 1,5 página desse livro aqui. Mas a capacidade de conversa, de interação, de análise. Eu fiz um prompt gigante, falei assim, cara, o texto é meu, o estilo é meu, não me enche o saco. Não quero nem que você corrija português, tem editor para isso. Eu quero que você me ajude na lógica, quero que você me ajude na discussão, quero que seja um sparring cognitivo, talvez esse seja o termo. Uhum. E foi super bacana. Eu conheci autor e fui pesquisar, e aí pesquisar mesmo, pegar o artigo, baixar, imprimir. Eu imprimo artigos em papel. Artigo, gente, é bom imprimir em papel. Como os maias. Como os maias ali. No primeiro livro eu faço essa análise de o que é melhor, tela, Sim. papel, e não tem nenhuma grande pesquisa científica até a publicação do livro em 2021 que falava que era melhor. Mas para textos mais complexos, papel é melhor, né, que a pesquisa fala. E aí, nesse processo, eu só conheci esse autor porque a IA me ajudou. Então, assim, é uma baita ferramenta de apoio ao aprendizado. Eu fico sempre duelando entre os benefícios e malefícios. É isso. Não só da IA, mas do acesso global a todo o conhecimento do mundo. Assim. O que a gente aprende acessando a internet. Outro dia, no episódio que eu recebi aqui, a Monja Cohen, que foi no final de 2025, tinha um comentário lá que a pessoa falava, pô, como que você pode achar, como assim é tão ruim o mundo das redes sociais, né? Daí eu falei, isso está acabando com o nosso tempo de atenção, isso está acabando com a nossa capacidade cognitiva, isso está deixando o mundo mais extremista, isso está movendo sociedades para um caminho extremo, isso está gerando guerras no mundo, tem muita desinformação, Depressão, é um problema, suicídio. depressão, suicídio. Daí ela respondeu assim, de forma tão incrível, essa pessoa, que ela falou, mas eu também, né, aprendi a pesquisar, tomei contato com essas informações, aprendi a meditar, aprendi tais coisas. É muito complexo, né, esse mundo. Eu brinco que a rede social é a chupeta do cérebro. Exato. Você tá meio cansadinho, só um pouquinho de Instagram ali, um pouquinho de TikTok. Então, acho que o risco é o controle. Eu tenho uma prática... Eu escrevi um artigo que o título é Ler e Escrever, a Competência do Futuro. E que efetivamente eu acho que leitura, escrita, e ler bastante, e escrever à mão, inclusive, depois a gente fala disso um pouquinho, essa importância de escrever à mão, é um exercício cognitivo super bacana. Eu tô há 6 meses pedalando. Virei o chato, comprei bicicleta, tô chato pra caramba. E aí, mas tô adorando. Tem uma coisa, isso vale pra corrida também, tem um treino que chama treino de zona 2. O que é o treino de zona 2? É um treino onde você... Não é que você tá parado, você tá, na minha idade, é 120, 130 batimentos, então você tá um pouquinho cansado, mas você faz treino longo. E, contraintuitivamente, esse treino tem uma melhoria cardiovascular para treinos mais intensos, maluco. Mas é louco, você tá treinando pouco, lento. Você pega o Tour de France, esse campeonato super importante do ciclismo, as pessoas, os profissionais treinam 4, 5 horas de zona 2. O zona 2 deles é 160, não é 120, que nem eu. E eu tive um insight outro dia, né, nesse novo hobby, nesse novo esporte, que a leitura de livro de ficção é um treino zona 2 de aprendizado. Ontem, antes de dormir, eu estava lendo Mia Couto, um livro maravilhoso de romance. Eu não estava lendo estratégias ou learning, que é a minha área. E eu estou lendo muito, vim das férias também agora, que nem você. Não deixei o bigode, mas vim das férias. Pensei, viu? E essa leitura de ficção, gente, assim, ficção, algo que te dê prazer e que você fique 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, é quase um antídoto de rede social. Sim. E acho que é o nosso treino de zona 2. Quando você faz isso, você treina foco, você treina imaginação, você treina compreensão, você aprende a escolher melhor. Até quando você for ler teu relatório na empresa ou no seu negócio,
a tua cabeça